Senhor Deus, nosso querido Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos em sua casa para ouvir a tua voz. Perdoe os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna, Senhor. Oh Deus, tu sabes o quanto eu preciso do Senhor neste momento. Não há ninguém que possa nos ajudar. Não há ninguém que possa fazer o que tem que ser feito se não for o Senhor. Nos ajude. Fale em nossos corações. Que o Senhor possa falar com teu amor divino, com aquela voz suave, que abranda o coração, que quebranta o espírito exaltado. O Senhor é o que quebra o arco. Quebra, Senhor, o que há de errado em nós. Eu desejo, eu te dou meu coração, Pai, eu peço que o Senhor faça isso comigo. Porque eu quero estar, como disse Paulo, santo e irrepreensível na sua presença. Mas para isso o Senhor tem que corrigir, tem que repreender, até que nos tornemos irrepreensíveis. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a estender a mão de graça, de sabedoria. Tudo isso só pode ser feito o Senhor estando em nossos corações. Venha tomar-nos. Nos dê sabedoria, graça, humildade, mansidão. E a unção do seu Espírito seja sobre nós. Aleluia! Conduzindo a cada coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Tiago, capítulo 4. Vamos ler desde o primeiro, por favor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardardes em vossos deleites.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Deus abençoe. Que estas palavras sejam enriquecidas em cada coração. Pode assentar. Que Deus acrescente as bênçãos sobre nossos corações. Tem hora que é dura, eu sinto que a noite hoje vai ser dura. Meu coração está me dizendo isso. Mas eu tenho que falar. É uma posição agora um pouco constrangedora. Mas somos irmãos. Acima de tudo, irmãos e irmãs. Eu não desejo ferir ninguém e nem falar intencionalmente, mas o que eu falar vai ser algo que talvez não seja de encontro com o seu agrado. Isso eu estou falando, isso é o homem, o Espírito Santo tomar é outra coisa, tá bom? No Espírito do Senhor tudo é diferente. Eu desejo intitular esta mensagem de amantes de si mesmos. Não foi o que nós lemos, né? Paulo disse que nos últimos dias viriam homens amantes de si mesmos. Mas são amantes de si mesmos, são mais amantes dos deleites do que de Deus. Ou seja, mais amantes das coisas naturais, carnais, que acaba sendo amantes de si mesmo. Que Deus, ou melhor, Deus tem nos dado uma oportunidade, cremos em uma eleição, que somos predestinados por Deus, filhos e filhas, e que um dia perdemos esse potencial através de nosso pai Adão, mas Deus desceu de sua glória, se tornou o segundo Adão, para trazer a mesma natureza que havia nele para os nossos corações. E se nós não chegarmos a ser como ele, nós vamos viver nos enganando. Nos enganando. Porque é Paulo que disse: se vós não tens o Espírito de Cristo, ou aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se eu não tenho o Espírito de Cristo, não vou viver enganando as pessoas e nem a mim mesmo, não fazendo as obras que ele faz. Ou melhor, mais que isso, é eu render nas mãos dele, sair de cena para que o Espírito Santo trabalhe. O irmão Branham diz assim na mensagem Torre de Babel 87: pois a Bíblia diz que o Espírito expressamente fala. Sabe você o que a palavra expressamente significa? Que nos últimos dias, aquilo é isto: sobrevirão tempos difíceis. Haverá homens amantes de si mesmo. Eu sou o Dr. Jones. A minha experiência no seminário, eu tenho todos os meus títulos. Eu sou o LLD. O nosso pastor é tudo isto e aquilo. O irmão Branham diz: isto não tem nada a ver com Deus. Oh, meus irmãos,
tempos trabalhosos, a hora que vivemos. O irmão Itamar estava orando, é uma hora de confusão, não é essa hora que viria o Senhor? O Senhor já veio em 1963. Não será porventura nesta hora em que virá o arrebatamento? E é para isto que nós estamos nos preparando. Vemos tantos desacordos, infelizmente, hoje dentro da mensagem, de homens assim posicionando-se a si mesmos. E não podemos nos posicionar por nós mesmos. Nós temos que ser posicionados pelo Espírito Santo. Aí você vê, o irmão diz, eu prego há tantos anos, e sou isso, e sou aquilo, e Deus deu isso, foi para mim. Tudo que nós temos na mensagem foi dado ao profeta. Tudo foi dado ao profeta. Automaticamente isto chegaria à noiva. Chegaria à noiva. Como Abraão saiu, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus conhecia a terra, Abraão não. Abraão não sabia que lá tinha inimigo. Ele sabia que era uma terra prometida, que era uma terra de bênção. Mas o inimigo estava lá primeiro. Os irmãos entendem? O inimigo estava lá primeiro. Então, começou a caminhada. E vai até chegar lá, teve que lutar e tirar o inimigo. E depois vemos a cena repetindo outra vez com Israel. Olha que maravilha, eu não tinha pensado nisso ainda. 2 vezes, com Abraão e com Moisés. Abraão não era judeu. Moisés era do povo de Israel. O gentio chegou primeiro na terra, que foi, nós estamos prefigurados na pessoa de Abraão, porque Gálatas 4 diz que nós que somos da fé, somos filhos de Abraão. E que Deus chamou Abraão, ele não era israelita. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó. E Jacó foi nominado por Deus como Israel. Você vê? A segunda geração de Abraão era Israel, mas Abraão não era. E nele nós fomos eleitos, elegidos, somos filhos, somos Abraão. E foi primeiro Abraão chegar na terra prometida. Agora Israel chegou na terra prometida, aquilo estava prefigurado a noiva espiritual. Israel natural, diz o irmão Brana, tudo que aconteceu com eles é a noiva espiritual. De forma que o irmão Brana nos ensina que em passo de 3 dias Israel estava em Canaã, ou estaria batizado no Espírito Santo. E nós, ao passo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E por que é que ainda não há o batismo do Espírito Santo? Não há? Não há. Eu afirmo de todo o coração e posso dizer, assim diz o Senhor, não há batismo do Espírito Santo. Da maneira que esse povo está fazendo, não tem. E se nós não cuidarmos e deixar Deus trabalhar, nós não chegaremos também. Esse que é o problema. Deus vai separando o homem entra em besteiras, diz o irmão Brana, separa e ele cai em bobeiras, pensa um montão de coisas erradas e Deus vai pegando, mas Deus vai concluir a sua noiva não cairá. Agora, se nós somos noiva, nós vamos cuidar de deixar Deus trabalhar. Não é mais, não sou eu, não sou o LLD, o PhD, o doutorado, ou é o pastor fulano, é o pastor ciclano. Ah, que coisa, meus irmãos, e nós não obteremos vitória se nós não tomarmos verdadeira posição, posicionados como filhos,
que deixa Deus trabalhar. Deus trabalhar. Não é eu chegar aqui e falar para vocês, irmão, eu leio a mensagem, eu leio a Bíblia e tal, chega aqui eu não deixo o Espírito Santo usar o que é dele. Não é assim porventura os pregadores? Fala alguma coisinha da mensagem e enche de vida dos outros? Enche-se de histórias e a palavra de Deus fica ao léu, passou só um pedacinho, foi uma lambiscada da mensagem e o povo fica, glória a Deus. Não estou criticando, eu amo meus irmãos. Eu desejaria que todos pudessem ver a tremenda mensagem que Deus tem nos dado. Então, meus irmãos, uma hora foi preciso de Abraão chegar e tirar lá da terra santa aqueles homens. Outra hora foi Israel. Todavia a terra já estava possuída por gigantes, ou seja, homens intelectuais, nos ensina o irmão Brando. O que você encontra na frente, na mensagem, são homens intelectuais. Não gostaria de usar isso, mas hoje, vendo algo na internet, homens defendendo pastores, defendam a mensagem se o pastor está com a mensagem. Um joga a mensagem no outro, parece que a mensagem virou uma bagunça. Isso é obra do diabo. Isso gerará incrédulos. O eleito não está em atenção a isso. E eu desejo falar para os meus irmãos pregadores: se você crê na mensagem, pregue a mensagem. Esqueça a vida de qualquer homem, o que ele prega. Se ele diz que ele é o homem da hora, se ele tem um ministério, ou se o ministério pertence à ala A, à ala B, põe uma pedra em cima disso, põe revelação, põe Jesus Cristo em cima, esquece. Deus trabalhou com Israel, e nós não chegamos no batismo do Espírito Santo. Olha o problema. Olha o problema. É porque começamos as lutas, as dificuldades. Deus nos chamou, nos justificou. Você é meu filho, você é minha filha. Está justificado. Logo vem o batismo em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e assim sermos santificados. E quando é que somos santificados? Tomando a palavra de Deus, apartando-se do mundo conforme Deus vai pondo em nosso coração e vai nos libertando. Agora, eu, na posição de ensinador de uma igreja, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar cuidadoso. A Bíblia diz que vocês têm que olhar para mim, ver a minha fé e ainda imitar, atentando para a minha maneira de viver. Orem por mim, meus irmãos, por favor. Agora eu que imploro. Sou eu que imploro agora. Para que, sendo eu o ensinador, se eu sou ensinador, então eu vou ver primeiro que você. E eu vendo primeiro que você, não querer ser melhor, pisar em você. Esse é o problema. Esse é o problema dos pastores. Se julgam tão grande, que aí é só aquilo, então é o meu pastor, é isso. Deus não tem nada a ver com aquilo. Aquilo se torna amantes de si mesmo, cuidando que estão fazendo um serviço para Deus. Eu li o parágrafo 87 da Torre de Babel. Que Deus nos ajude. Nós somos um povo, eu creio, chamados, reunidos por Deus, para obter de Deus o conhecimento da palavra dele e assim estarmos posicionados por Deus. E se nós ficarmos duvidosos no meio do caminho, Deus não trabalhará conosco. Nós cremos ou não cremos. É assim que o irmão Brana
nos ensinou é somente crer. O que Deus está fazendo, eu creio que é um novo nascimento para cada um de nós. E como já falamos, quando você nasce de novo, não tem nada do seu pensamento, nada do que pensamos, nada do que fizemos no mundo. Agora é celeste, é vida celestial, é Deus em cada coração. Como precisamos de Deus para ser gerados no ventre de nossa mãe, como precisamos de Deus para pôr o sopro de vida em nossos corpos, e como a cada manhã precisamos Deus despertar e Deus viver em nós dia e noite. Isso tem que tirar de nós todo o nosso pensamento. Eu sou, eu faço, eu entendo, eu vi primeiro e é eu. Não, eu nada. Se Deus não mostrar, não adianta eu puxar glória para mim. Amém? Não adianta, eu sou um cristão. Então, vamos lá. Meus irmãos, nós não temos dissensões. Eu creio nisso. É o que nós lemos, de sorte que vem as guerras e pelejas entre vós. Porventura não vem disto a saber de vossos deleites, ou seja, de prazeres carnais? Não. Eu creio que Deus está nos reunindo e você vê que nós precisamos de todo o aparato da palavra de Deus. Não podemos trazer nenhum aparato, ou seja, vestimenta, lá do mundo. Não precisamos de vestimenta, de credos e dogmas, e até hoje posso dizer de teologias, de homens que formaram suas teologias, seus pensamentos sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem do profeta. Essa teologia que eu digo são pensamentos, que são regras, que o homem acrescenta sobre a mensagem. E que o irmão Brana não fala aquilo. E quando é falado, aquilo é interpretado pela mente humana em favor de si próprio. Então, é para deleite próprio. Que Deus venha ajudar a cada um de nós. Não termos dois pensamentos e nem saudades do mundo. Eu quero dizer que cada um é livre. Você é livre para ir onde quiser, mas cuidado. Cuidado para não ficar em dois pensamentos. Tome a palavra. Se você crê que Deus está tratando com você, não trate ninguém com indiferença. Todos são nossos irmãos. Não importa se é da mensagem, se são crentes nominais, se não são crentes. Todas as pessoas são nossos irmãos. Foi desta maneira que Jesus tratou a todos. Foi desta maneira. E agora com isto, como nós sabemos, quando os homens conhecem a Bíblia, você pode ver isso no meio denominacional. Quando a pessoa chega a ser um denominacional, ele quer ser uma repreensão brusca em cima do incrédulo. E não consegue ganhá-lo. Aí nós aceitamos a mensagem revelada do profeta, aí nós achamos melhores do que os denominacionais e vamos em cima deles. E vamos em cima do mundo. Aí os pastores acham, por conhecer a mensagem, se tornam grandes teólogos e formam seus grupos, ou faz grupo de si mesmo e tem que mandar nos outros. Eu quero com isso, meus irmãos, é só para que estejamos despertados. Se você crê que Deus está te dando linha da palavra, posicione. Não tem problema, visite os irmãos, ame-os, mas cuidado. Ame-os com um verdadeiro amor cristão. Eu só quero te advertir isso, não estamos fazendo barreira. Queremos que todos preguem a mensagem e assim nos façam. Homens posicionados. Agora, para isso, é só Deus pode fazer, mais ninguém.
Então, ao chegar, Abraão chegando na terra prometida, ele encontrou gigantes. O irmão Brano ensina que aqueles gigantes que estavam lá são 5 reis que ele matou para defender a Ló, são dos nossos 5 sentidos. É o nosso eu. Eu posso, eu quero, eu. Isso é o que tem que morrer primeiro. Agora, ao passo que Israel chegar em Canaã, é o batismo do Espírito Santo. Nós fomos justificados, santificados, e agora nós não estamos mais sob sangue de cordeiros, como o irmão Nilton falou. Foi precioso aquilo. Quando matava nos dias da expiação mais de 7.000, logo teve um que valeu por todos. Glória. Isso é uma realidade maravilhosa, linda de Deus para cada um de nós. Agora é aí que eu desejo que nós venhamos tomar o exemplo, porque não ter dissensões, agora as dissensões é do nosso lado natural, mas se chegamos numa região celestial, onde Deus criou seus anjos, e ali Lúcifer teve o seu deleite. A maioria não era carne, mas teve o seu prazer, o desejo do seu coração de ser como Deus. E isso ele causou um reboliço no céu e pum, Deus mandou ele para a terra. E quando ele chegou na terra, ele não foi diferente. Então você vê, por causa do pecado surgiram guerras, surgiram pelejas. Agora eu creio que Deus posiciona cada um de nós. Para chegar à terra prometida, temos que passar pelos inimigos. Israel teve que passar pelos inimigos. Agora não é caso que Israel estava passando na terra do inimigo e atacando o inimigo. Os inimigos vinham atacar Israel. Então, se Deus está nos ajuntando, vamos lembrar de Salmos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ficar quietos? Quietinhos na mão de Deus? Se o inimigo levantar por ver Deus trabalhar em nosso meio, Deus te dará força para a batalha. Mas não vamos provocar uma batalha. É uma batalha que o inimigo provoca por ciúmes, contendas, desejos carnais dele próprio. O povo de Deus não. Mas Deus não deixa de pelejar e ele não perde batalha. Se nós permanecermos unidos, amando um ao outro com amor divino, eu creio de todo o meu coração que disse o profeta, nem o câncer pode parar diante de nós. Amém. Agora, não é por causa de nós, é por causa dele. É por causa de Deus. Não é porque somos melhores, é por causa de Deus. Vocês entendem? Amém. Israel teve que expulsar o inimigo da terra por causa de Deus. Agora os gigantes chegou lá, ou me perdoe, os inimigos apossaram da terra de Canaã primeiro, mas Israel teve que tirá-los. Mas por quê? Eles estavam comendo dos frutos que estavam em Canaã. Agora os frutos que estão em Canaã, novo nome, selos, trovões, isso pertence à noiva. E a noiva é liderada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a liderança na noiva através do 7º anjo. E depois do 7º anjo, terá a noiva um ministério, irmão Brana? Sim. A noiva está composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e ensinadores. Então, automaticamente, do profeta passa-se ao quíntuplo de Efésios, onde o irmão Brana nos ensina que o pastor é a autoridade máxima da igreja. Ele não pode ter outro governando sobre ele. Se aqui Deus nos deu
uma localidade, uma igreja, e tem um pastor, autoridade máxima é o pastor. Mas quando? Se o Espírito Santo está nele. Ó, meus irmãos, o dia que você viu errando, fala para mim. Você me ama? Você me ama? Você é meu irmão. Ô irmão, isso aí não está condizendo com a Bíblia diz, nem a mensagem. Não é assim que o Espírito Santo faz. Amém? O irmão está perdendo a liderança. Se o irmão perder a liderança aí, Deus vai ter que levantar outro pastor para nós. E a igreja tem direito de fazer isso. Vocês vêm à igreja, vocês trazem os dízimos, você traz a sua oferta, vocês sustentam o pastor. Amém? Não é fácil isso não. Não é fácil. Só Deus para nos dar graça. Então agora vamos tirar o inimigo. A terra é nossa, vamos possuí-la. Deus vai usar isso em nosso coração. Eu sei que talvez você, a maneira que eu prego, eu penso assim, vocês me perdoem, é um pensamento errado. Se eu estou com um pensamento errado, você me perdoe. Você que me ama, agora se você pensa mesmo assim, Deus te ajude, eu te perdoo. A pregação do irmão Norival é muito fraca. Ele não fala de terceira etapa, ele não fala de abertura de selos, ele não fala de novo nome, ele não fala de trovões. Que é isso? Que pregador de terceira etapa? Eu não prego terceira etapa não, irmãos. Nós somos a terceira etapa. Amém. Você é a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, ela não tem facção, primeira, segunda e terceira. Se você é a noiva, você está composto da primeira, segunda e terceira puxada que houve na vida do irmão Branham. As três puxadas, os três etapas que houve na vida do Senhor Jesus foi o batismo do Espírito Santo para os irmãos no dia de Pentecostes. Foi ou não? Ele curou os enfermos, expulsou demônios, ele conheceu os corações e ele manifestou Deus. Agora, desceu na igreja só o conhecimento de que ele era Deus? Não, desceu tudo que foi feito na vida dele. Tudo que estava em Cristo desceu na igreja. As três etapas da vida dele desceu no Pentecostes. Quando os rios denominacionais, os LLDs, homens polidos, homens santos que fizeram, estavam na direção, governando o mundo entrou em uma plenitude de trevas e Deus manifestou a sua palavra. Começou com Lutero, Wesley e agora nenhuma terceira etapa, William Branham, para trazer todo o revestimento para a noiva. Então, passando ao ministério profético, a noiva é profética porque ela crê na mensagem do profeta. E ela come o livro como ela está ordenada em Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Ela está ordenada a comer o livro. E eu gosto de repetir isso. Isso vai ser sempre repetido. João representava a noiva. A noiva. O irmão Branham diz que ele representava um homem na noiva. Sejam despertados. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Cada eleito que crê na Bíblia e na mensagem será esclarecido. Ele não estará apegado em homens que amam a si mesmos, amam ser pastores para um deleite próprio, para um desejo carnal, talvez de finanças, de uma grande mensagem, possuindo fama e mais alguma coisa. Deus nos abençoa com todas as coisas, naturais e celestiais. Mas as coisas não podem ser um atrapalho para nós nesta vida. Então, eu entendo que quando os grandes homens, os grandes ensinadores, grandes pastores chegam ao grande conhecimento, isso que eu desejo entender, que eu entendo, meus irmãos, vou aplicar para mim.
Vou aplicar para mim. Se eu vim do céu, eu vim de Deus, agora perdoado por Deus, cheio do Espírito Santo, o que eu sou? Sou Deus. Você é Deus. Então é o Espírito Santo trabalhando em mim e você. Agora Deus, sendo em sua excelência o grande Rei, o grande Criador, Ele desceu e Ele posicionou em nossa pequenez. E quando nós chegamos a conhecer a mensagem e a Bíblia, nós firmamos os nossos pensamentos e não temos misericórdia dos outros. Não temos mais misericórdia das pessoas. Temos que tomar cuidado. Cuidado. Muito, muito e muito. Porque podemos ter a nossa visão própria e criamos a nossa maneira. Eu sei que você entende. Pregadores são assim. Eles criam a sua maneira, eles criam o seu mundo. Eles não podem mais conversar com membros. Os membros não podem chegar a eles, ter, como dizia o irmão Cláudio, não pode sentir o cheirinho do pastor. O pastor não pode sentir o cheirinho das ovelhas. Existe muito isso, irmãos. Existe pastores, se ouvir, talvez eu nem devo falar, mas que ele entra no automóvel dele, ele desce na garagem da igreja, sobe no púlpito, prega, volta com o caminhão e vai embora. Dá para falar para os irmãos, ó, se eu passar perto de vocês e você estiver no ponto, eu não posso dar carona. Isso é amor, né? Esse é o que Jeremias fala, só quer a banha da ovelha. São esses. Deus tenha misericórdia, Deus os ajude, que sejam despertados. Mas você vê como o homem pensa ser grande? Deus sendo o máximo, nada se iguala a Ele, lhe desce. É isso, irmãos, que torna os nossos pensamentos errados. Israel pensavam que quando o Messias viesse, que ele seria um grande homem. Pensaram certo, ele o foi. Amém? Mas pensaram que ele nasceria em uma casa de um grande rei. E que ele governaria, ou seja, ele estaria pronto a manejar a espada com um grande exército. E assim, eles derrubassem o grande exército romano que dominava o mundo, que oprimia Israel. É assim que eles pensavam. Quando Deus vier, quando o Messias vier, teremos um grande guerreador, vai matar esses homens ímpios, esses homens soberbos, que só sabem arrancar o nosso dinheiro. E logo vem o Messias, todo diferente, um grande homem. Então, nós possuímos a terra, nós temos o Espírito Santo, nós chegamos ao batismo do Espírito Santo, vamos misturando as coisas. Se nós recebemos o Espírito Santo, então agora começa a nossa ação como Deus. Quando Israel matava e pelejava, agora a noiva não mata. Ela mata com amor, ou seja, ela aniquila o erro. Ela aniquila o erro do inimigo. Porque o Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos. E Ele não falou isso somente, Ele provou isso. Agora, se nós temos o Espírito de Cristo, temos que provar que amamos nossos inimigos. Amém? Aleluia. Então, naquele pensamento de matar e exterminar, Jesus veio, desceu em simplicidade e humildade. O grande sabedor, o Criador, estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não conheceu. Que hoje nós venhamos conhecer o que é o Espírito do Deus vivo. Sabemos que Ele é justo,
Mas Ele é misericordioso. Ele não julga fora da sua palavra. Mas quando nós tomamos a sua palavra, ela é para nós libertação. Agora, se nós rejeitamos, é condenação. Então, o julgamento entra no homem por ele mesmo. Por ele mesmo. É crer ou rejeitar. Este é o que dá cada um. Você vai, você fala a palavra com amor, mas Jesus ensinou assim, assim, não, eu não creio assim. Está tudo bem, a pessoa tem o direito. Por isso que eu digo, meus irmãos pregadores, ministros, amem a Deus, amem a palavra, amem a sua igreja. Esqueça, se, como Paulo, ele notificou que Alexandre, o latoeiro, tinha prejudicado ele, e o outro, mas ele só mostrou para a igreja, eles me prejudicaram, e acabou, não se vê falar mais naquilo. Se prejudicou, agora é um problema que eles vão ter com Deus, não é mais comigo, Paulo. Entende? Deus já nos separou. Então nós vamos ser abençoados pelo fruto que está na terra. Agora o inimigo não é o que está lá fora, é o que está dentro de nós. É o meu próprio eu. É isso que Deus deseja vencer. Eu posso vencer o irmão Ciclano, o irmão Bertano e tal. Mas se eu não vencer eu mesmo, o Espírito Santo não vai trabalhar em mim. Não adianta eu vencê-los. Vamos vencer. Cada um de nós. Vencer a nós mesmos. 88, a Torre de Babel. A Torre de Babel. Um homem veio aqui não há muito tempo atrás e disse: irmão Brana, posso encher a sua parede de diplomas. E disse: todas as vezes, quando eu apanhava o meu título de doutorado, e eu pensava em encontrar a Cristo, quando peguei o meu diploma de literatura, quando apanhei o bacharelato, procurei por Cristo em tudo isto, e ainda não o encontrei. E ele disse: foram os mestres errados. Vê? Agora ele estava culpando os mestres. Irmão Brando, eu tenho isso, aquilo, né? Vamos usar ali, eu tenho o LD, o PhD, mas por os homens me ensinaram errado. Eu disse: Cristo não é conhecido através destes títulos teológicos, mas ele é conhecido na pessoa do Espírito Santo. Amém? Agora que nós poderíamos usar isso, Deus tem uma pessoa. Tem. Isso é verdade. Lá no Oriente foi Jesus Cristo, mas no Ocidente foi Brana. Na pessoa de Jesus Cristo, na qual desceu no dia de Pentecostes. E o homem caiu em cima de minha mesa de café, lá em minha sala de jantar, e ali recebeu o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Está no campo nesta noite pregando cura divina, e é um dos homens de mais destaque. 89. O que a igreja fez? O excomungou. O excomungou imediatamente. Benditos são os que forem expulsos das sinagogas e coisas por amor de meu nome. É isso que eu vejo, irmãos. As pessoas às vezes perguntam: você teve problema lá? Eu não tive problema, graças a Deus não. Nós fomos colocados para fora. Não tenho medo de dizer isso não, isso é verdade. Também não falo para... Isso talvez não ajude em nada, mas é para que as pessoas estejam cientes.
Se falar que nós não cremos na mensagem, são mentirosos, porque nós temos a mensagem do irmão Branco. Isso é problema deles. Então eu desejo que isso nós possamos esquecer. Se falam, eles têm o direito de pregar as suas convicções. Se nós tomarmos Deus na mensagem, na Bíblia, como Ele trabalha, com a graça e a misericórdia que Deus trabalha, e eles rejeitarem a nós, problema deles. Amém? Mas nós nos amamos. Nós nos amamos. Pois a Bíblia diz: eles seriam obstinados e orgulhosos. Quando? Nos últimos dias. Amantes de televisão, prazeres, mais do que amantes de Deus. Perturbadores da paz, falsos acusadores. Agora eu te digo, não vá você àquela reunião, porque não há nada naquilo. Falsos acusadores, assim diz a Bíblia, tendo forma de piedade, mas negando o poder de sua eficácia. Eficácia, aquilo que edifica, que é eficaz, que põe as pessoas firmes, prontos, não tem eficácia. Que poder é este? Os discípulos perguntaram, um momento, os discípulos fizeram uma pergunta quando eles viram que Judas havia traído e tudo estava à mão. Eles disseram: Senhor, restaurarás tu desta vez o reino para Israel? Observe, 91. Observe o que ele diz: não vos compete saber a hora, mas ide a Jerusalém e sereis revestidos do poder do alto, antes de serem minhas testemunhas. Uma testemunha tem que saber de algo. Uma testemunha tem que ser uma experiência. E você não pode ser Espírito Santo te batize. Amém? O irmão Brando nos ensina: diga sempre a mesma coisa. Diga sempre a mesma coisa. Ou seja, não varie em pensamentos, porque Salomão diz que o tolo é apanhado em sua própria astúcia. Aquele que fala muito é apanhado por suas próprias palavras. Cuidado no falar. Se não tem muito, se nós não podemos falar a palavra de Deus, fiquemos calados. Se pode haver um assunto que não é constrangedor e não vai afetar a fé, fale, mas que seja edificante. A Bíblia não mandou nós ficarmos calados. Paulo falou: fale sempre boas coisas. Ele falou: não fique calado, não. Fale sempre boas coisas. Fale bem uns dos outros. Fale bem de Deus, fale bem um do outro. Agora, que Deus nos ajude. Pedro era um homem bom de espada. Ele achou que ele resolveria naquela hora que os soldados prenderam a Cristo, que ele estava bem posicionado, e pegou a espada e cortou a orelha daquele soldado. A espada sempre é a palavra. O inimigo também carrega a palavra. E você pega a palavra dele e corta a orelha dele. E Jesus vai lá e põe no lugar. Deixa o inimigo, rapaz. Toma sua orelha de volta aí. Agora Pedro estava confiante. Jesus disse: Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Meus irmãos, a sabedoria de conhecer a Bíblia de cor, a sabedoria de conhecer a mensagem, e com ela nós matamos nossos irmãos, quando é para dar vida,
Eu creio que ela dará vida a quem tem que ter vida por ela. Morrerão aqueles que morrem por si mesmo. Mas não porque nós ou excomungamos, jogamos fora, expulsamos. Não, nada disso. Quando te converteres, é isso que eu quero nesta noite. Eu desejo nesta noite que nós tenhamos uma conversão. Tem alguém convertido aqui? Levante sua mão. Eu não ouço levantar a minha agora. Preciso do Espírito Santo. Depois que você ver o Espírito Santo em mim, você diz: o irmão Norivan é convertido. Mas enquanto isso, eu estou em sabedoria de palavras da Bíblia e da mensagem. Eu estou falando sabedoria. Mas se agora nós somos revestidos, se agora damos oportunidade de Deus revestir a cada um de nós, já não somos nós mais. Já é Deus. Agora nós sabemos de algo. Sabemos que Deus é amor, que Ele é eterno, Ele é misericórdia. Ele tratou com a misericórdia e Ele é misericordioso por toda a eternidade. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se eu falar que ela não existe, eu estou contra a palavra. As misericórdias de Deus estão em sua mensagem. Ela é perdida, ela é acabada quando o homem a rejeita. Quando o homem a rejeita, ele ultrapassou a linha da misericórdia. Se ele blasfema, fala mal, é porque ele não crê, é um incrédulo, ele está cheio de pecado. E esta igreja não tem pecado, é uma igreja de crentes. Você crê na mensagem. Então eu creio que nesta noite Deus está nos elevando a ser testemunha da sua palavra. Agora nós não estávamos lá quando ele morreu. Nós não estávamos lá nos dias dos profetas. Nós estamos aqui em nosso dia. E qual é o dia hoje? É o dia do Senhor. O Senhor na sua noiva. O mesmo Espírito Santo. Trabalhando. Revestindo a cada um de nós. Se Deus nos reveste esta noite, como Ele fez em Pentecostes, vai e confirme aos teus irmãos. Vai e confirme. Confirme a graça, confirme a sabedoria, confirme a salvação, o perdão dos pecados, confirme a cura divina, confirme a palavra de Deus em sua totalidade. Confirme. Assim diz o Senhor: se sois revestidos do Espírito Santo. Aleluia. Jesus não permitiu os discípulos pregarem o Evangelho até que eles recebessem o Espírito Santo. Um dia eu escutei um pregador e ele usou isso aqui: Jesus não permitiu os discípulos pregar o Evangelho. Queria mostrar uma pessoa, só que ele não leu o restante. Até que eles recebessem o Espírito Santo. Mesmo eles tendo a honra de terem andado com ele por 3 anos e meio. Não é porque eles andaram, nós sabemos, nós andamos com ele, e é isso, e é aquilo e tal, e se você não crer na minha mensagem, se você não estiver no meu grupo. Não. Quando o Espírito Santo desceu, Deus ajuntou gente naquele grupo. Eles cumpriram: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. As pessoas podem não querer vir, mas as que foram ao Senhor Jesus ficaram com Ele. Amém? Louvado seja Deus. Eu amo isto. Amém, aleluia. Embora eles fossem homens santos, aceitos em sua visão, aqueles homens eram aceitos. Quem? Os apóstolos, na visão de Jesus, eram aceitos. E cada um tinha o seu temperamento, como falamos quinto. Judas era um traidor, mas estava lá, estava aceito. Ele só mostrou suas cores quando ele não pôde mais chegar lá no batismo do Espírito Santo. Ele não pôde chegar lá. Então ele excluiu-se. Ele rejeitou. Ele estava predestinado para aquilo.
Ele não os deixou pregar até que eles esperassem lá em cima e tirassem todas as diferenças fora deles. Todas as nossas diferenças humanas, elas acabam quando o Espírito Santo desce. Se você tem o Espírito Santo, Jesus é o Espírito Santo. Ele tratou todos igualmente. Ele não fez acepção. Ele teve com Maria Madalena, ele teve com a grande prostituta, ele teve com o cego de Jericó. Ele tratou todos indiferentemente. Não teve diferença para ele. E se nós somos diferentes, eu gosto de dizer isso, irmão, carnalidade. Ninguém de vocês é igual a mim. Até eu disse, tem hora que eu pensava em desistir, a gente põe pânico nos irmãos. Desistir por quê? Meus irmãos, tem hora que coisa acontece, eu sou um homem. Tem hora que eu sinto tão indigno do meu lar, que muitas vezes eu não sou o que eu preciso ser para minha esposa, e isso me machuca. Nesta hora eu penso, eu não sirvo para ser um pastor para minha igreja. Às vezes eu não consigo nem... Eu prego de ser educado e tem hora que eu grito com ela. Tem hora que eu chamo a atenção dela na frente das pessoas. Agora isso é o homem, é Norivan. E quando isso acontece, meus irmãos, eu fico envergonhado, dá vontade de ir embora e falar, a igreja não merece ter um pregador como esse, não sabe nem cuidar do lar. Agora isso sou eu. Eu sentindo as minhas misérias. Eu sentindo os meus fracassos. Certo? Agora, eu posso fazer algo em você que você também vai sentir isso. Eu posso falar algo a você como pastor que eu vou fazer você sentir como nada. Eu não quero fazer isso. Quando eu fizer, meus irmãos, fala para mim, por favor. Eu não desejo fazer isso. Eu quero que nós nos sintamos do mesmo tamanho e iguais. Fora as diferenças humanas. Pedro era agitado, nervoso. Jesus o amou. Tomé era um homem duvidoso. Jesus teve paciência até depois da morte. Quando ele teve que chegar a Jesus, deixa eu ver as tuas mãos. Vede. Põe a sua mão aqui, ó. Vede que sou carne e osso. Espírito não tem carne e não tem osso. Ele abaixou e reconheceu: meu Deus, meu Senhor. Mas quando foi cheio do Espírito Santo, não se fala mais dessas diferenças. Não se fala mais. Vê? É isso que eu desejo, meus irmãos, que nós cheguemos. Então, para isso, nós precisamos de Deus. Todo momento é o batismo do Espírito Santo. Porque se Deus criou esta célula de vida, como primeiro Ele criou o Espírito que Ele colocou aqui, e esse Espírito que Ele criou e está em nós, que é eterno. Agora esse Espírito será eterno se nós vivemos o Deus eterno nesse Espírito. O qual Deus está no Espírito, o Espírito está no corpo, o corpo faz as obras do Espírito. Os irmãos entendem? Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. O que o mundo precisa é daquele mesmo preenchimento. Quando o vazio chega, ele precisa de um preenchimento. O que aquele preenchimento faz quando ele chega? Onde você tem dúvidas, isto traz fé. Onde você tem indiferença, isso traz amor. Onde você tem ódio, isso traz companheirismo. E então a igreja do Deus vivo algum dia será unida sobre uma grande cabeça. E aquela será a cabeça de Deus. Deus dentro do corpo unido de Cristo. Será o governante e o rei do Senhor sobre toda a igreja, sob o seu controle. Então ela será
recebida. Amém? Quando ela será recebida? Quando ela estiver totalmente dominada pelo Espírito dele. E ele tem enviado isso através da sua mensagem. E agora nós precisamos perder as nossas diferenças. Amor divino, amor de Deus, para que o Espírito Santo tome controle de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Aleluia. Cante, moramos. Continue com seus olhos fechados. Fale ao Senhor o quanto você o deseja, como você deseja perder a sua diferença humana. Ó Deus, nós queremos nos humilhar diante da tua potente mão. Eu sei que não sou nada, Senhor, e que sem o Senhor nada posso fazer. Oh, aleluia, é o Senhor que nos salvou, Pai. O Senhor tirou a cegueira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó Senhor dos céus, Tu que vives e reina por toda a eternidade, venha vivificar os nossos corações com este Espírito eterno de graça, de mansidão, de humildade. Quando o Senhor, sendo Deus eterno, se humilhou à pequenez de uma prostituta, se humilhou à pequenez de um Zaqueu, se humilhou à pequenez de um Lorivan. Oh Senhor, eu não mereço isso, Pai, mas eu aceito. Eu quero isso para o meu coração. Nós queremos isto, Pai, nós queremos o Senhor nesta humildade. Senhor, se eu tenho que cuidar deste rebanho, ele é do Senhor, Pai. Como eu vou cuidar? Não tenho condições, não posso fazer nada, mas é o Senhor que fará. São seus filhos, o Senhor gerou a cada um de nós. Tira todo pensamento errado agora, Senhor. Perdoe o meu pensamento quando eu penso que sou melhor que o irmão, que a irmã, que eu penso que sou forte, ele é fraco. Se eu sou, Pai, Paulo disse para eu suportá-los.
se são fracos. Agora, se eles são os fortes e eu sou fraco, ajude a eles a suportarem a mim também, Senhor. Eu não quero sair deste corpo, eu pertenço a Ele. Cada irmão, cada irmã que está aqui pertence ao corpo. Aleluia. Cada um é parte. E sem o irmão e a irmã, o corpo está em falha. Ajude a cada um de nós. Continue amando a Deus. Deixe eu lhe falar algo que Deus possa encarregar de nossos corações, nos posicionar. Somos um corpo, uma igreja. Israel era um grupo liderado por Deus através de um homem. A noiva é pela mensagem do profeta. Mas aqui vamos tomar nós. Pense, meu irmão, minha irmã. Se eu estiver em pecado, se eu estiver desejoso lá da igreja lá fora, da qual Deus me tirou, eu estou carregando a capa babilônica. Eu ainda estou tendo a cunha de ouro e Deus não pode dar vitória a este povo por minha causa. Ó Senhor, eu não quero estar em pecado, eu quero ver o seu povo abençoados, posicionados. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, com amor divino em meu coração: você é uma partícula do corpo. O corpo, as mãos têm dedos, os pés têm dedos, são dedos diferentes. Temos junções, que são as juntas, temos nervos, temos veias. Veja, são membros diferentes, mas todos trabalham em favor do corpo para que haja vida. Senhor, eu sou parte deste corpo que é a tua noiva. Eu quero estar no meu lugar adequado. Eu quero estar posicionado na posição que o Senhor viu que eu devo estar, Senhor. Porque se eu sair fora da posição, os teus filhos serão prejudicados. A tua igreja será prejudicada. Isso é porque afastará o Senhor de nós. Nos ajude, Pai. Nos mantenha debaixo de tua potente mão. Guarde a cada um de nós, Pai. Encha-nos de paz. Encha-nos de gozo. Encha-nos do fervor do Espírito. E deixe nós estarmos mergulhados no oceano de misericórdia. Que assim nós possamos ultrapassar as barreiras humanas e amar a cada um por toda a eternidade. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Preencha cada vaso aqui neste momento, cada coração. Tire os nossos pensamentos e seja o pensamento verdadeiro da sua palavra. Cremos que somos o povo abençoados por ti e não há demônios que possa fazer nada. Para ele fazer, o Senhor tem que permitir. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Aleluia. Abençoa Gabriel, Senhor. Lucas. Que eles possam sentir a sua presença neste momento e saber que são também seus filhos. Que a irmã Gabriela possa sentir a necessidade ou ver a falta que ela faz ao corpo do Senhor, na qual ela é um membro. Que o Senhor ajude, Pai, a tomar uma decisão e reconhecer: eu sou do corpo do Senhor, eu não posso ficar aqui mais, tenho que andar.
Assim cada um de nós, Pai, temos que andar. Abençoa o irmão Itamar, que veio nos prestigiar com a presença dele, Pai, que ele possa sentir o seu grande poder como ele tem sentido, Pai. E assim juntos estarmos caminhando em sua presença. Muito obrigado por tudo, Pai. Leva-nos para casa, dê uma semana abençoada a todos nós. Que a nossa vida seja simplesmente uma adoração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Você o ama, abraça um ao outro, vamos em paz. Deus os abençoe.